tudo bem? No Entrevista Record de hoje vamos falar da tragédia do metrô de São Paulo. Esta semana faz um ano que se abriu a cratera na linha 4 do metrô, onde morreram 7 pessoas. Vamos falar também desse verão completamente maluco. Vai fazer calor, vai fazer frio, quanto calor, quanto frio, vai chover muito, não vai chover. E as águas vivas que perseguem os banhistas? Isso tudo é culpa do aquecimento da Terra, já dá para saber isso com certeza. E vamos falar também do seu bolso, que costumam dizer é a parte mais sensível do corpo humano. Vamos falar das mudanças com o aumento do IOF, não vai ter blá 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 de economista, conversa sobre como ficam as suas prestações com a nova IOF. E as mudanças no crédito consignado, mudanças que o governo aprovou hoje, terça-feira, dia 8 de janeiro. Antes, vamos falar de aquecimento do planeta. O homem calcula a temperatura média do planeta desde 1861 e nunca foram registradas ondas de calor tão intensas como nos últimos 2 anos. E é no Japão, aparentemente, que a tecnologia parece mais avançada para medir a saúde do planeta Terra. Veja a reportagem da nossa correspondente na Ásia, Catarina Hong. As previsões não são nada animadoras. A temperatura do planeta deve subir 4 graus nos próximos 100 anos. Cidades como Nova York, Londres e países como Bélgica e Holanda podem ser engolidos pelo mar. O Japão, que é um arquipélago, um conjunto de ilhas, também vai sofrer o forte impacto do aquecimento global. Até o fim deste século, estima-se que 90% da atual costa estejam embaixo d'água. As consequências do aumento da temperatura são uma preocupação antiga dos japoneses, que usam tecnologia para monitorar e mostrar a saúde do planeta. Um globo de 15 toneladas que parece flutuar reproduz as condições climáticas da Terra. Temperatura, correntes marítimas, concentração de poluentes. Localizado no Museu de Ciência de Tóquio, o planeta em miniatura recebe dados reais deste supercomputador que fica no centro de pesquisa de Yokohama e faz projeções em escala global. A evolução do aumento da temperatura ao longo de 200 anos é traduzida em cores e em 1 milhão de pontos de luz. Fiquei assustado com as projeções, diz este visitante, que promete usar mais a bicicleta e menos o carro. Aqui nos estúdios da Record News, eu tenho o prazer de ter a companhia do professor de astronomia da Universidade de São Paulo, Armâncio Friaça, autor do livro Astronomia, uma visão do universo. E também o grande prazer de ter o economista e autor do livro Ecoeconomia, Hugo Penteado. Como vai, Hugo? Como vai, professor Friaça? Professor Friaça, vamos começar com o senhor. Em primeiro lugar, é possível dizer hoje, efetivamente, que nós vivemos numa situação de aquecimento da Terra ou estamos tentando ver um pedacinho do problema e tentar mostrar que ele é muito grande? Já é comprovado o aquecimento global. Agora, o que resta é, a partir das projeções que são construídas, a gente tomar medidas para minimizar esse problema. O senhor diria que a situação hoje já é uma situação dramática ou que outra palavra o senhor usaria? Acho que dramática é uma palavra mais adequada. Adequada? Não chega a ser trágica, porque a gente pode tomar algumas medidas para minimizar. Mas que certamente nós vamos ter ainda um aquecimento de pelo menos 1 grau centígrado, na melhor das hipóteses, até 2100. Isso é consenso, ou quase consenso, entre a comunidade científica. E o que significa ter uma temperatura média de 1 grau mais quente? Impacto para a agricultura, impacto... Que tipo de impacto para a agricultura? Certas regiões vão se tornar mais secas, né? 1 grau centígrado ainda é manejável. Mais do que isso, começa a ficar preocupante. Né? Nós podemos ter, digamos, desaparição de certos ecossistemas, como bancos de corais, podemos ter inundações mais vigorosas do que tem acontecido, regiões costeiras, como Bangladesh, o delta do Nilo, a região de Xangai correm perigo, e assim por diante. E aqui no Brasil? Isso depende, né?
depende um pouco das medidas que a gente tome, principalmente com respeito ao desmatamento. Mas pode ocorrer uma savanização parcial da Amazônia. O que é uma savanização parcial da Amazônia? A floresta amazônica ser substituída por algo semelhante à savana africana. Parte da floresta amazônica. Caramba! Então deixa de ser aquela floresta exuberante de árvores altas, teremos então uma situação assim meio quase que desértica, com uma graminha baixa. Com uma grama, uma pequenos graminha, arbustos, tudo isso. os arbustos. Mas isso é um panorama, é uma perspectiva assustadora. De grandes mudanças. Grandes mudanças. E o ser humano aqui no Brasil vai ter mais dificuldade para viver nesse clima ou dá para segurar? A gente tem que administrar muito bem o binômio campo-cidade. Ou seja, nós precisamos de alimentos. Então a gente precisa ter uma agricultura muito racional e que leve em conta o impacto ambiental. E ao mesmo tempo, a vida nas cidades ela também tem que ser muito coordenada em termos de impacto ambiental. A gente tem que levar em conta esse deslocamento massivo do campo para a cidade. Perfeito. Professor Friaça, deixa eu conversar agora com o economista Hugo Penteado, autor do livro Ecoeconomia. Evidentemente que eu suspeito que o seu livro tenha as soluções que o professor Friaça acaba de anunciar, com essa coloração assim um pouco mais quente, né? Eu já estou até com vontade de tirar o paletó, estou sentindo calor. Como é que se sai desse enrosco? Bom, acho que em primeiro lugar vale a pena lembrar que a preocupação com o meio ambiente não vem de ambientalistas fanáticos, como foi dito anteriormente, mas sim da comunidade científica. Ou seja, os principais cientistas do mundo que estão preocupados com o meio ambiente. Da ONU. Exatamente. Então acho que esse é um mito que a gente precisa tirar, porque algumas pessoas acham que preocupação com o meio ambiente é uma cosmética, uma novidade. Não, o meio ambiente é fundamental. É uma excentricidade? Não é uma excentricidade, porque todos nós somos totalmente dependentes da natureza. Claro. Não é a terra que precisa da gente, somos nós que precisamos da terra. Tá ótimo. Outra coisa importante é: não temos que salvar o planeta, porque não é o planeta que está ameaçado. Quem está ameaçado somos nós, pelas mudanças que o professor mostrou. Claro. Existe um grande risco. Basta lembrar que nós estamos destruindo 42 campos de futebol em florestas a cada minuto. 1/3 só no Brasil. Então a destruição dos ecossistemas que ele mencionou, ela é contínua, ela é diária, ela não é assim, terminou e acabou. Não, ela está voltada para atender... Mas peraí, mas o Brasil comemora e celebra frequentemente, agora nos últimos tempos, o fato de ter reduzido o desmatamento da Amazônia, não é verdade? Não é verdade, professor Friaça? Verdade. Fazendo um cálculo, dependendo do ritmo do crescimento econômico, o desmatamento no Brasil tem sido regular no sentido de você destrói um campo de futebol a cada 8 ou 10 segundos, dependendo do ritmo que você chega no ano, certo? Ou seja, não faz a menor diferença. O que faz diferença é eu não destruir. Claro. Isso que faz diferença. Claro. O mais chocante de tudo é que 95% da água de São Paulo, do Rio, de Minas e do Espírito Santo depende da existência da Amazônia. A savanização da Amazônia traz um grande risco para os recursos hídricos, nossos recursos. A água de São Paulo, do Rio, de Minas, depende da Amazônia? Porque os ecossistemas estão todos interligados. O regime de chuvas, os recursos hídricos, eles são frutos de um equilíbrio frágil que o ser humano não consegue reproduzir. Então a grande ameaça do aquecimento global não é apenas a elevação dos oceanos, é o fim dos recursos hídricos, como o professor mencionou. Claro. O comprometimento. O problema número 1 é a falta de água. A segurança alimentar. A água é necessária para tudo, incluindo alimentos. Claro. 70% de um grão de soja é água. Para eu produzir 1 tonelada de soja, eu preciso não sei quantas toneladas de água. Uma carne, 1 quilo de carne, então nem se fale. É um assustador, isso é um anúncio de uma catástrofe iminente. Mas peraí. Por isso que eu